Marca é a representação simbólica que permite a identificação imediata de uma empresa, produto ou entidade. Sua exposição midiática está diretamente ligada ao seu sucesso. Durante muito tempo, veicular um comercial no intervalo de uma atração da TV aberta em horário nobre era garantia de êxito. Hoje, as marcas têm buscado novas formas de atingir o seu público. Atrair a atenção do consumidor e cativá-lo. Para alcançar esse objetivo, muitas marcas estão buscando formas menos invasivas de se comunicar com o público. Uma delas é o branded content, conteúdo produzido por uma marca. Muito explorada na atualidade, a prática vem de longe. O Repórter ESSO é considerado um dos primeiros exemplos de branded content no Brasil. Sua estreia foi em 1941 na Rádio Nacional. Amigo ouvintes, aqui fala o Repórter ESSO, testemunho ocular da história. Cada vez mais o entretenimento tem que colocar marcas dentro para sobreviver, para se financiar. E cada vez mais as marcas têm que buscar entretenimento, porque senão ninguém vai se interessar pelo conteúdo. Então esse pensamento de a marca é o novo mecenas, né? O que as grandes famílias eram nos renascentistas, agora as marcas ocupam esse espaço, elas vão financiar os grandes conteúdos autorais, mas ao mesmo tempo elas precisam que esses conteúdos dêem um retorno. Enquanto propaganda é quando a marca quer falar sobre ela mesma, seja produto, benefício de produto ou mensagem institucional, não importa, é quando a marca quer falar dela mesma. Branded content é algo sobre o qual a audiência vai querer conversar a respeito. Então, a diferença brutal e essencial é a partir do que interessa à audiência. Então, se a marca tenta desfrutar e desenvolver um projeto de branded content, ela precisa mudar a chave na cabeça dela e o mindset, porque a gente entra num outro universo chamado o universo do conteúdo do entretenimento. O universo do conteúdo do entretenimento é o universo do marketing interruptivo e intrusivo é outro. Nós temos a possibilidade de estender essas ações, a participação dos atores, o uso dos cenários para outras propriedades, como principalmente na área digital, de fazer depoimentos, de usar aquele momento para outras plataformas. Também para ações de branded content. Isso no momento que nós estamos produzindo, já podemos gerar materiais que vão ser utilizados pelo branded content. Então, quando você começa a compreender o comportamento não do consumidor, mas o comportamento dos indivíduos na sociedade mundial, quando a gente começa a atravessar estudos e detectar o quanto que a audiência está consumindo conteúdo de forma diferente, o quanto que a audiência está fugindo, literalmente, do que é interruptivo e é intrusivo e, acima de tudo, do que não interessa à audiência. O The Hire, ele foi um projeto da BMW, em que a BMW falou, olha, vamos inverter a lógica de 90% para veiculação e 10% do budget para produção. A gente vai inverter, vamos colocar 90% do budget para produção e só 10% para veiculação. Quando eles fizeram isso, vocês estão loucos. Né? Porque de que adianta um conteúdo incrível que ninguém vai ver? Só que eles apostaram na internet e a coisa viralizou. Então, esse foi o primeiro projeto realmente construído para ser um viral e que ele se bancou e que deu muito certo. Dentro da produção do cinema, se nós considerarmos as características que deve ter uma ação, uma produção de brand content, de traçar uma história, de apresentar, de ter um envolvimento, a gente sabe que numa produção longa-metragem, diversas vezes nós conseguimos fazer aquilo. A adequação de personagens, sentido, o mesmo que se quer dar numa ação de brand content, ele cabe também muito bem dentro de um filme. Então, o branded content é um jeito de pensar assim, como eu vou equalizar essa balança? Que não ficar nem só na mão do autoral e aí a marca sumir ali no meio, né, aparecer num cantinho, não gerar resultado e ela não continuar fazendo isso.
mas ao mesmo tempo também não fazer uma coisa só comercial, que aí a audiência fala, não quero, vou mudar de canal. Então, como conseguir equalizar essa balança? O branded content entra para isso. Quando a gente vai para o universo do conteúdo de entretenimento, o projeto só existe porque ele ou foi útil, ou foi educativo, ou, o que é fundamental, entreteve a audiência. Então, tem que ser um objeto relevante, tem que ser um objeto que faça sentido para a audiência, porque senão ela não vai consumir. Então, são universos, planetas completamente diferentes que cada vez mais se aproximam e ajuda a gerar confusão no nosso mundo, porque as pessoas veem as marcas cada vez mais nessa interseção do entretenimento com as mídias e com a propaganda e se considera tudo branded content, não é? O branded content e o branded journalism é quando o próprio veículo daí, por exemplo, o jornalista escreve uma matéria que vai trazer uma mensagem de uma marca. E aí tem alguns cases muito legais, né? O New York Times, ele fez um projeto em que ele falava da situação das prisões femininas nos Estados Unidos. E isso para ajudar a divulgar o seriado Orange is the New Black do Netflix. Então, era uma matéria que tinha todas as características de uma matéria do New York Times, tem todo o interesse social e podia ter sido feito pelo New York Times sem nenhum problema. E a qualidade da matéria, você vê que tem um talento jornalístico ali que realmente foi a fundo, que apurou e que é uma matéria de interesse público. Só que ela foi feita sob encomenda para Netflix. Quando a gente vai para o brand journalism, que tem a ver com o que mais está evoluindo no mundo hoje, é quando a marca, mais uma vez, completamente orientada a partir do que é interessante para a audiência, procura agrupar talentos do jornalismo, talentos que desenvolvem conteúdo editorial, pessoas que são especialistas em, por exemplo, desenvolver uma revista, em, por exemplo, desenvolver uma outra forma de content marketing, como uma revista de uma companhia aérea, ou o que a própria Coca-Cola faz na sua revista online mundial, onde ali você tem todas as informações, você tem entretenimento, informações úteis. Então, não é um momento que a marca está falando dela mesma. Esse é o mundo ideal que o branded content, o branded journalism quer chegar, que é você não diminuir a qualidade artística, a qualidade do conteúdo, por conta da intervenção da marca, né? Então, o branded content ele vai buscar isso o tempo inteiro. Como conseguir fazer para não diminuir a qualidade? Porque o ponto é esse. Se eu digo que cada vez mais a marca tem que virar um conteúdo, não é para diminuir a qualidade do conteúdo, né? Senão ela vai continuar no mesmo pensamento. Como a marca embarca nisso de um jeito que os dois cresçam. Porque se a Netflix ajuda a financiar e ajuda a abrir portas, porque para fazer o seriado ela teve que fazer uma pesquisa, ela já tem material, ela já tem contato, então ela também consegue ajudar o jornalista aí. Como dar as mãos, né, a iniciativa da marca com a iniciativa do conteúdo, dar as mãos e fazer esse projeto junto. Post Collision Braking e airbags laterais. Fred Oliveira testa a nova Golf Variant. Matéria mais lida do mês na edição online. Tá bom. E aí? Certo? Olha só, para um especialista em segurança digital, né? Anotar a senha do cartão na mão não é muito esperto, não. Turma 01, recruta 09. Isso sai? Acho que sim. A ideia do branded content, assim, um primeiro pensamento é como explorar melhor todas as mídias possíveis e imagináveis. Então, todo aquele lugar que só tem uma logomarca carimbada, como eu transformaria aquilo num conteúdo mais legal? Seja o guardanapo do bar, que tem a logomarca. Como eu poderia, ao invés de tirar aquela logomarca e colocar uma mensagem divertida que a pessoa vai achar legal, vai interagir com aquilo, completar e passar para alguém para chavecar, ou tirar uma foto e postar no Insta, como eu vou fazer para que toda vez que eu ocupe um espaço de mídia, que isso seja mais interessante para a audiência, né? Esse é o grande pensamento do branded content. E assim, aí vai para qualquer tipo de mídia, qualquer uma. Vai da embalagem do produto, passando por pequenas mídias até assim grandes formatos, uma marca produzindo, uma marca se juntando com outras para fazer um seriado.
né? Então você vai ter todas as frentes aí, mas o pensamento é esse. O conteúdo ocupa a mídia, então como eu ocupo da melhor forma? Esse é sempre o pensamento. O branded content pode não ser entretenimento, pode ser uma experiência. E não necessariamente o brand entertainment vai ser uma experiência. O brand entertainment é muito importante, acho que começar por isso, porque no fundo ele é o que dá mais confusão. No Brasil ainda dá mais confusão o branded content, mas é o brand entertainment, porque ao mesmo tempo que ele é um guarda-chuva grande e dentro dele está qualquer forma de interseção e de aproximação da marca com o que é entretenimento, esse é um grande guarda-chuva. Inclusive, ali dentro tem o product placement, tem as formas de se comercializar a marca nos convencionais formatos de mídia, né, interruptivos ou não, né, porque pode ser durante uma série, durante uma programação. A exposição do produto na TV está mais associada ao momento publicitário dele. Isto se obtém, ele é sincronizado muitas vezes com as campanhas publicitárias. Então ele tem um impacto maior, ele tem uma associação com publicidade. É por isso que muitas vezes para pessoas mais voltadas para a análise e a crítica do produto notam aquilo de forma publicitária. No cinema não existe essa preocupação com o momento publicitário, então busca-se a integração feita de outra forma. Então, não para o espectador de cinema e mesmo o telespectador da televisão que vai ver o filme muito tempo depois de produzido, ele não vai aparecer daquela forma. Além disso, a gente tem, dentro desse guarda-chuva de brand entertainment, a gente tem o merchandising também, a gente tem o branded content, então a gente tem essas formas de aproximação da marca com entretenimento. Quando a gente olha para um projeto exclusivo de brand entertainment, como por exemplo o longa-metragem do Lego, como por exemplo uma série que a marca desenvolve e que vai ser exibida na TV ou na internet ou no cinema. Então, esse tipo de projeto, ele não pode ser considerado entretenimento porque ele entreteve a audiência, né? Então, o brand entertainment vai além do que entreter a audiência, diz respeito à linguagem, à função e à concepção daquele projeto. Acredito que o merchandising seja necessário para patrocinar os programas, porém é preciso ter um tato muito grande para vender esse produto sem impactar tão negativamente, né? Você está assistindo o programa, você quer assistir apenas o programa. Você não quer ver a propaganda. Por exemplo, Sônia Abrão, um programa que a cada 5 minutos tem uma merchandising. Então, acaba sendo mais merchandising do que o próprio programa em si. Eu não gosto, eu acho que enche muito o saco. Acho que eles tinham que publicar mais as notícias do que fazer mais propaganda. Eu acho que torna mais natural. Se for dentro da história, no contexto, porque não vai ser forçado. Eu não ligo muito para uma propaganda dentro de um filme, a gente vê e passa, né? É uma forma muito mais inteligente, muito mais interessante. O FedEx nunca mais saiu da minha cabeça por conta do Náufrago. Sempre em novela você vai ver um carro que tem uma marca, eles focam no carro e dá uma vontade, que você vê, ó, carro bonito, tecnológico, eu também quero ter um desse. Merchandising, filme, essas coisas normalmente são empresas maiores, assim, McDonald's, uma Coca-Cola, então são coisas que eu já consumo, então... Se a propaganda é muito boa, interfere em mim mesmo. Mesmo coisas simples, bem pequenas, creio que tem o poder de influenciar, assim, a usar a marca, mesmo sem a pessoa estar completamente consciente disso. Incluir uma marca dentro de um conteúdo de entretenimento não é uma novidade. No livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, publicado em 1873, Júlio Verne já menciona várias marcas de empresas de transporte. Em 1882, Manet evidencia a marca de uma cerveja no quadro Um Bar no Folies Bergère. Mas a partir da invenção do cinema, a técnica encontrou um de seus maiores aliados, o audiovisual. O product placement, né, assim como o merchandising, né, ele é uma daquelas formas de interseção da marca com o entretenimento. O que acontece é que ele é uma forma comercial, né? Ele é um patrocínio. Então, ele é primo do patrocínio. Então, ele pertence a um formato de comercialização de mensagem, de produto, muito tradicional, muito antigo no mundo. E ele é mais confortável, acho que é o melhor termo para usar,
para o mercado brasileiro, por exemplo, que é um mercado tão orientado à mídia e à comercialização de mensagens. Então, por isso que a gente vê muito mais product placement em novela, merchandising em novela, que são formas de comercialização. O que acontece é que a magia e a graça está no quanto que aquela mensagem que vai ser transmitida, aquele produto, vai estar bem incorporado e vai ter uma boa aderência àquela trama. Quando a gente começa a pensar em product placement, é a marca falando assim, eu quero aparecer no maior quantidade de lugares possível. E aí a marca começando a pensar em termos de mídia. A marca fala assim, poxa, mas que legal essa parede, e se eu aparecer nessa parede? Né? E aí assim, como é que eu faço? Que legal esse espaço aqui, se eu colocasse um outdoor aqui e colocasse a minha marca, né? Então a marca assim, eu quero aparecer. A marca quase que por definição ela é aparecida. A origem do nome Product Placement, ele vem essa relação com a produção, é um termo que vem da indústria de cinema norte-americano. Tá? Ele existe porque diz a história do Product Placement que os produtores buscavam diminuir custos de produção e buscavam no mercado apoio de marcas, produtos e até mesmo serviços que pudessem viabilizar aquilo. Então, isso originou esse mercado e a expressão Product Placement, que ela tem realmente relação com a produção, nasceu na produção. Mais tarde, entidades e mesmo sindicatos de produtores criaram estruturas de comercialização mais profissionais para isso. E vamos dizer que o estágio mais profissional são as agências de product placement que existem no mercado americano. Antes, a maioria delas independentes, hoje, com os grandes grupos de publicidade também incorporaram, a maioria dessas grandes agências de product placement estão ligados aos grandes grupos de comunicação. Inserir um personagem, como foi inserido, por exemplo, naquela história, no Náufrago, aquele filme famoso com Tom Hanks, que é um dos melhores exemplos que existe no mundo, a criatividade de se criar um personagem que era uma bola de vôlei da marca Wilson, que sempre foi uma marca muito reconhecida pelas bolas de tênis, no momento em que a bola se torna um personagem dentro de um filme que contaria uma história em monólogo, é perfeito. A forma como aquilo adere à trama é tudo, porque você pode incomodar com aquele personagem que você cria, ou você pode fazer o que aconteceu com a audiência, todos nós, que é a gente chorar na hora que ele perde o Wilson, acho que 2 vezes no filme, e na hora que o Wilson vai embora de vez, a gente quase morre junto. Wilson! I'm sorry! I'm sorry, Wilson! Wilson, I'm sorry! I'm sorry! Wilson! Isso é muito potente. Essa aderência à trama é muito importante, que pode ter vários níveis nisso, né? Depende da disponibilidade, da disposição da marca e daquele canal de TV ou de como vai ser desenvolvido aquele projeto. E aí, quando a gente olha objetivamente para isso, os Estados Unidos sempre souberam fazer isso muito bem. Eles têm um know-how disso. Um filme de Hollywood padrão, um filme básico, as pessoas não têm ideia da quantidade de marcas que aparecem. Né? E assim, quando eu digo marca, assim, logomarca apareceu, não é que um carro da marca apareceu. Em algum momento você viu ou na direção ou na frente do veículo a logomarca. Quando a gente pensa dessas logomarcas que realmente aparecem ou são expressas, né, são faladas, a gente está falando de 42 logomarcas que aparecem. Só que no final a gente vai lembrar de 5 no máximo. Definir product placement, o mais adequado mesmo entre product placement e merchandising, é o product placement, porque, na verdade, o merchandising é uma expressão que começou a ser usada, essa palavra começou a ser usada pela TV brasileira. Entre product placement ou merchandising, não há, quer dizer que aqui no Brasil não há uma diferença do que é o produto. O que diferencia é que eles estão sendo usados em
plataformas diferentes. O product placement está colocado para o cinema e o merchandising para a televisão. Mas ambos são a inserção, a integração de marcas, produtos e serviços ao conteúdo dramático, editorial daquela produção. No Brasil, esse pensamento de merchandising foi quando as novelas começaram a falar: eu sou um ponto de venda, né? E o que eu faço aqui dentro vai vender, e vende mesmo. Né? Então começou esse pensamento, e aí as marcas começaram a ser inseridas lá dentro. Durante um bom tempo, tinha um cuidado muito grande da forma da marca aparecer dentro desses conteúdos, dentro da novela. Depois de um tempo, inverteu e falou assim: vamos, ao invés de deixar uma coisa tão contextualizada e tão orgânica, vamos deixar mais descarado que isso é uma inserção de marca ali mesmo. Desde o ponto de vista jurídico, de que eu tenho que deixar expresso que a marca pagou para estar ali, então eu vou deixar claro que isso é meio destacado. Mas se você for observar hoje o merchandising brasileiro, ele sempre diz assim: abre um parênteses, né? Já te falei da coisa dessa cerveja, né? Aí termina assim: então, mas como a gente estava falando, então você tem um abre parênteses e um fecha parênteses, né? Tem uma estrutura que assim, eu vou fazer um pequeno bloquinho comercial aqui dentro. E aí, mas no começo nem sempre assim, a coisa era muito mais dentro da trama. A TV tem dois produtos, dois formatos bastante diferentes, em que é o merchandising testemunhal, que são colocados nos programas de auditório, programas com apresentadores, em que se vai se fazer dessa forma, bastante explícito, necessariamente explícito, e o que é inserido em dramaturgia, né? Que é o caso das novelas, o que nós vemos bastante aparente. A dramaturgia se assemelha à dramaturgia de televisão e cinema. Mas product placement é esse pensamento de: eu tenho um conteúdo que não tem nada a ver com essa marca, mas eu vou tentar amarrar essa marca lá dentro. Isso é product placement. O branded content, assim, eu ainda não tenho um conteúdo, eu vou fazer um conteúdo, eu vou colocar uma marca junto para a gente construir isso junto. Então, no branded content, a marca tem um destaque muito maior. No product placement, é aquele momento, ela tem um pedaço ali. É o intervalo comercial dentro do conteúdo. Só que mesmo isso, também cada vez mais está sendo pensado de como deixar isso cada vez mais orgânico. Para não ficar aquela cara de e se não fosse este celular agora, nós estaríamos perdidos. Bom, agora vamos voltar aqui para a conversa. Para não ter esse tipo de coisa, que as pessoas também não gostam disso, e isso fere a própria qualidade do conteúdo. Né? Então, cada vez mais assim, como eu consigo colocar aí dentro? Por um lado, não tem diferença entre as produções quanto à eficácia da ação. Porque você vai conseguir, por exemplo, numa produção de uma novela, fazer de uma forma um pouco diferente do cinema, onde você consegue fazer uma sequência para aquele produto. Você consegue fazer ele nascer, acontecer, ter mais etapas naquela produção. Você pode fazer 6 ou 4 ações, fazendo com que uma personagem se interesse por um produto, uma personagem adote uma profissão, demonstre primeiro uma necessidade: preciso ganhar dinheiro, vou ser uma consultora de produtos de beleza, vou trabalhar com essa marca, puxa, me dá satisfação profissional, sou recebida. Então, conta uma história de forma diferenciada. O cinema também pode demonstrar isso aí, mas de uma forma mais compacta, e se for tantos, numa produção de 1 hora tanto, pode não ser tão factível até quanto é na televisão. Ele tem que ser cada vez mais inteligente, né? Então, porque a audiência está despreparada, ela está envolvida naquela história que ela escolheu assistir para ela relaxar, para ela esparecer, né? Ela embarca numa aventura, ela entra num barco, numa nave e some. Então, ela não pode, de repente, olhar e ter um estranho que começa a falar e mostrar para ela o que aquele estranho quer falar. O futuro
está no entretenimento. Aí eu vou ampliar, não é só o entretenimento da linguagem, do universo do entretenimento, é o entretenimento de entreter a audiência. Se não entreter, se não interessar a audiência, não funciona. Então, assim, a base é gerar interesse na audiência, fazer sentido para a audiência. O entretenimento se torna cada vez mais uma fronteira em que as marcas e a publicidade se aproximam. Branded content, product placement, branded journalism, storytelling. As marcas têm ido além da publicidade tradicional e estão cada vez mais explorando novas formas de se conectar com seu público. Seja qual for a técnica utilizada, elas têm algo em comum. O objetivo é promover a marca, mas o foco está no conteúdo.